Lição 110 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Vamos na nossa prática de hoje, pessoal. Eu sou como Deus me criou. Repetiremos essa ideia de hoje de vez em quando. A razão disso é que esse único pensamento seria suficiente para salvar a ti e ao mundo, se acreditasses que é verdadeiro. Se a gente realmente acreditar em quem nós somos, em quem nós fomos criados para ser. Essa verdade significa que não fizeste nenhuma mudança em ti mesmo, que tenha realidade e nem mudaste o universo de forma que o que Deus criou seja substituído pelo mal, pela miséria e pela morte. Ou seja, essa verdade, ela afirma que toda essa ilusão, esse mundo ilusório que a gente acha que a gente criou, não passou de um nada na nossa mente. Porque ele não é verdade. Então, se eu sou como Deus me criou, se eu continuo sendo como Deus me criou, se eu nunca deixei de ser como Deus me criou, toda essa ilusão não existe em verdade. Basta a nossa intenção mental, basta a nossa vibração, basta o nosso anseio por vibrar na verdade da qual nós fomos criados para ser, que a gente muda essa realidade, a gente tira o foco dessa ilusão que a gente está manifestando e a gente muda o foco para uma probabilidade totalmente diferente. A gente se volta à nossa verdade, a gente cocria com a nossa verdade. Aí a gente muda, pessoal. Seja a realidade que for que a gente estiver manifestando, a gente muda quando a gente afirma que nós somos tal qual Deus nos criou. Nós somos perfeitos como Ele nos criou. Nunca deixamos de ser como Ele nos criou. Se permaneces tal como Deus te criou, o medo não tem significado, o mal não é real, a miséria e a morte não existem. A ideia de hoje é, portanto, tudo o que precisas para deixar que a completa correção cure a tua mente. Se permaneces tal como Deus te criou, as aparências não podem tomar o lugar da verdade. A saúde não pode virar a doença, nem a morte pode substituir a vida, ou o medo, o amor. Tudo isso não ocorreu se tu permaneces tal como Deus te criou. Se eu permaneço como Deus me criou, eu entendo que eu sempre me mantive amada por Deus tal como Ele criou. Se eu sou amada por Deus, se eu reconheço esse amor que Deus tem por mim, eu passo a respeitar esse amor, eu vibro nesse amor, o que mais eu posso temer? Não existe nada que eu venha a temer, porque eu estou una com a verdade. Com esse único pensamento, todo o passado é desfeito. Deixa de existir. São ilusões. Ilusões não são verdade, não precisam de correção, porque elas não existem. O que precisa de correção é a nossa forma de pensar, é a nossa forma de olhar para a gente mesmo. O presente é salvo para estender-se em quietude até um futuro intemporal. Se tu és tal como Deus te criou, então não houve separação entre a tua mente e a sua, nem divisão entre a tua e as outras mentes, e dentro da tua própria mente só há unidade. Estamos mantidos, unos em Deus. O poder curativo da ideia de hoje é sem limites. É o berço de todos os milagres. A grande restauradora da verdade é a consciência do mundo. Pratica a ideia de hoje com gratidão. Para os teus períodos de prática de 5 minutos, começa com essa citação do texto. Eu sou como Deus me criou. O seu filho nada pode sofrer, e eu sou o seu filho. Então a gente pensa num filho de Deus. O que pode contra o filho de Deus, que carrega os mesmos atributos do seu pai? Nada pode contra essa força, né? Imagina quão poderoso é esse filho de Deus. E aí cai na nossa consciência, nós somos esse filho. Deus só tem um filho. E essa eu já falei aqui, é uma das passagens mais lindas do livro Um Curso em Milagres, né? Quando ele finaliza, Deus só tem um filho. Nós somos esse filho de Deus, pessoal. Todos esses atributos são nossos, é a nossa herança, é o que nós somos de verdade. Tudo que é contrário a essa nossa verdade é a ilusão que a gente criou da gente mesmo. Quando a gente se olha com amor, quando a gente se olha com respeito a nós mesmos, a gente muda, a gente passa a ser sim esse filho de Deus. E não encare isso como prepotência.
Eu gosto sempre de frisar isso, porque quem experimenta de verdade essa sensação de se voltar para a nossa verdade, quem experimenta de verdade essa união, vê que é impossível ser prepotente, é impossível ser arrogante. Muito pelo contrário, arrogância e prepotência são aspectos do ego. É o medo de quem não sabe quem é e precisa se autoafirmar acima dos outros. Isso não é atributos do Filho de Deus. Se reconhecer como Filho de Deus é o maior bem que a gente faz a nós mesmos e aos nossos irmãos. Porque a gente se olha com os olhos da verdade. Quando você se olha com o olho da verdade, você vê que você não precisa temer nada. Nada te ameaça. Nada pode te ferir. Não importa o externo. Não importa o ambiente externo de ponta cabeça que possa parecer estar. Mas a nossa integridade se mantém protegida na mente daquele que nos criou. Em seguida, depois dessa declaração, deixa eu repetir aqui. Eu sou como Deus me criou. O seu filho nada pode sofrer. E eu sou o seu filho. Em seguida, com essa declaração bem firme em tua mente, tenta descobrir em tua mente o ser que é o Filho Santo de Deus em si mesmo. Vamos olhar para dentro, reconhecer esse Filho que está aqui. Busca dentro de ti aquele que é o Cristo em ti. O Filho de Deus e o irmão do mundo, o Salvador que foi salvo para sempre. Lembraremos dele, esse Cristo, que nós somos criados para ser. Ao longo do dia, com corações agradecidos e com pensamentos de amor por todos aqueles que encontrarmos hoje. Pois é assim que nos lembraremos dele e diremos para que sejamos lembrados do seu Filho, o nosso ser santo, o Cristo em cada um de nós. Eu sou como Deus me criou. Vamos declarar essa verdade com a maior frequência possível. Esse é o verbo de Deus que te liberta. Essa é a chave que abre a porta do céu e te deixa entrar na paz de Deus e na sua eternidade. Mais um dia para a gente afirmar a nossa verdade e doar essa verdade aos nossos irmãos também. Boa prática.